O mar profundo é um mundo de extremos. Até 11 quilômetros de profundidade, esta parte da Terra ainda guarda atualmente os maiores segredos de todo o planeta. Apenas 5 a 10% das profundezas do mar são atualmente exploradas. Nas profundezas dos mares, geólogos e oceanólogos suspeitam de surpresas que poderiam mudar para sempre a visão do mundo inteiro de uma só vez. Descubra o que está acontecendo em uma das trincheiras oceânicas mais profundas do mundo neste vídeo. A Fossa das Marianas. A Fossa das Marianas, no Oceano Pacífico, contém a fossa chamada Challenger Deep, o lugar mais profundo conhecido na Terra. Em nenhum outro lugar a vida da superfície da Terra ou das águas dos oceanos se aproxima mais aí do núcleo da Terra do que aqui. A uma profundidade de quase 11 mil metros, está escuro como um breu e frio como um gelo. Isto torna os pontos mais profundos do mar profundo, bastante diferentes das camadas profundas da Terra, onde o calor natural da Terra aumenta significativamente após apenas algumas centenas de metros. Durante muito tempo, os pesquisadores não acreditaram que a vida pudesse existir neste mundo frio, escuro, no limite do mundo que conhecemos. Mas estávamos errados. Nos anos 60, os governos de algumas das maiores nações do mundo estavam à beira de usar trincheiras do mar profundo, como a trincheira das Marianas, como lixões para o lixo nuclear. Este erro, que teria efeitos fatais a longo prazo sobre o ecossistema dos oceanos do mundo, não foi cometido graças a dois homens, Jacques Piccard e Don Walsh, que partiram em 23 de janeiro de 1960 para o ponto mais baixo da Terra. O que eles descobriram chocou a ciência e revolucionou a visão do mundo das trevas e do frio. Depois que o ponto mais profundo do oceano já descoberto havia sido determinado apenas algumas décadas antes com o Challenger Deep, o pioneiro suíço de mergulho Jacques Piccard e o norte-americano Don Walsh, juntamente com a fábrica alemã Krupp-Strahl, se propuseram a construir um submarino que pudesse resistir às incríveis forças nas profundezas da Fossa das Marianas. Os dois homens estavam menos preocupados com superlativos ou registros durante seu mergulho nas profundezas desconhecidas. Todo o amor de Jacques Piccard era pelo oceano. Ele sabia da riqueza deste mundo e foi um dos primeiros a compreender quão vulneráveis são os oceanos e seu equilíbrio ecológico. Se os Estados Unidos e outros países tivessem despejado resíduos nucleares nas profundezas da Fossa das Marianas, hoje, cerca de 60 anos depois, provavelmente já teríamos uma catástrofe ambiental de proporções globais. Ou as gerações futuras teriam sofrido as consequências das águas oceânicas contaminadas por energia nuclear. Em uma profundidade de 11 mil quilômetros, a matéria é submetida a uma pressão equivalente a cerca de 7 jatos jumbo. A missão de Piccard e Walsh era provar, por um lado, como é difícil construir contêineres tanques seguros, e, por outro lado, eles queriam provar que o fundo é tudo menos morto. Durante mais de 4 horas, os homens a bordo do seu submarino Trieste desceram as profundezas. Nunca antes as pessoas tinham visto estas partes do oceano, mas no princípio eles realmente não viam muito. O mar profundo, que começa em uma profundidade de 800 metros, é bem escuro. Nenhuma luz da superfície penetra mais, e a temperatura da água se aproxima de zero. A partir desta profundidade, a pressão já é tão alta que apenas criaturas especiais podem existir aqui. De vez em quando, no entanto, um peixe ou um molusco aparecia à luz pálida dos faróis de Trieste. Após horas de viagem lenta através da escuridão, os homens se aproximaram do fundo. Tinham atingido uma profundidade incrível de 10.916 metros. Pouco antes de chegar ao ponto mais profundo, os homens tiveram que suster a respiração. Uma das portas de entrada havia rangido de forma suspeita devido à pressão. A pressão estava próxima do que o submarino Trieste poderia suportar. Piccard e Walsh decidiram encurtar a sua estadia no Challenger Deep, a fim de não colocar o submarino ainda mais em perigo e não arriscar as suas próprias vidas de forma imprudente. O que eles queriam alcançar, eles tinham conseguido. Piccard e Walsh conseguiram capturar um peixe e, depois, subir novamente o mais rápido possível. O tempo foi suficiente para filmar esta evidência de vida nas profundezas dos mares. Um peixe que parecia uma espécie de peixe chato nadou pelo campo de visão de Trieste a uma profundidade de quase 11 mil metros. Piccard e Walsh aplaudiram e voltaram à superfície. Os homens apresentaram não apenas um recorde incrível, mas também uma prova de vida no oceano profundo. Desde então, a ciência tem um novo mistério para resolver. Como poderia existir sem luz, em água quase gelada e sob uma pressão tão imensa? Para chegar ao fundo destas e de muitas outras questões, houve muitas outras expedições para as profundezas. Expedições, descobertas e espécies impossíveis. Após a missão de Trieste, houve outras missões submarinas tripuladas.
mas não chegaram tão longe quanto a lendária expedição de Pickard e de Walsh. Somente em 2019 é que seu recorde foi batido pelo aventureiro americano Victor Vescovo. Ele passou 4 vezes no fundo da Fossa das Marianas com o seu submarino, encontrando 3 novas espécies e provas preocupantes de depósitos de resíduos humanos. Entre estes 2 mergulhos tripulados, houve toda uma série de expedições não tripuladas, com submarinos controlados à distância ou robôs de mergulho que revelaram os fantásticos segredos da Fossa das Marianas. O submarino de exploração japonês, Kaiko, foi particularmente bem sucedido em 1996. Kaiko filmou mais espécies do que nunca e foi capaz até mesmo de usar braços robóticos para colocar iscas para atrair ainda mais habitantes de águas profundas previamente desconhecidos em frente às lentes da câmera. A uma profundidade de 10.026 metros, o Kaiko foi capaz de encontrar uma forma de vida complexa que não era esperada até então. Como os crustáceos têm conchas duras, os pesquisadores assumiram que eles simplesmente não poderiam existir sob alta pressão. Navios que se afundam no mar rebentam sob a pressão após apenas algumas dezenas de metros. A uma profundidade de 1.000 metros, cerca de 100 kg por centímetro quadrado pesam sobre formas de matéria previamente conhecidas. No entanto, esses caranguejos podem aparentemente suportar a pressão sem nenhum problema. Ainda mais profunda, a pressão se torna tão grande que somente moluscos invertebrados como medusas, polvos ou caracóis podem suportar a alta pressão. Entre os habitantes mais interessantes das partes mais profundas da Fossa das Marianas estão estes bonitos polvos dumbo. Esta espécie é conhecida desde 1883, quando um espécime morto foi encontrado em uma rede de pesca profunda. Naquela época, as pessoas não podiam adivinhar que foram as primeiras a ver um indivíduo que normalmente vive a quilômetros de profundidade no oceano escuro. Isso só se tornou conhecido nos anos 90, através de expedições em alto mar. O polvo dumbo, que é cerca de 20 a 30 centímetros pequeno, poderia ser detectado a profundidades de 4.000 metros. Onde não há luz e a pressão iria estourar imediatamente um crânio humano, este belo molusco se sente bem à vontade em casa. Outro habitante das profundezas escuras é o peixe-bolha. O peixe recebeu seu nome devido ao efeito que ele cai na superfície da água e sua face, então, assume características grotescas com o nariz bulboso aparente. Este fato rendeu aos peixes de alto mar o apelido de criatura mais feia do oceano. Logo, você verá que isso está longe da verdade e que existem criaturas muito mais feias lá embaixo. Em profundidades de 600 a 1.200 metros, o peixe-bolha parece um peixe normal com uma boca larga. Antes de mostrarmos a você o verdadeiro rei feio das profundezas do mar, apresentaremos a você o recordista de profundidade no reino dos peixes. O caracol da Fossa das Marianas forma a mais rica e profunda população de peixes da Terra. Estes peixes consistentemente brancos têm até 20 centímetros de tamanho. Foram registrados em profundidades entre 6.898 e 7.966 metros. Esta profundidade, a pressão em relação à superfície terrestre é tão alta que equivale ao peso de um elefante adulto em pé sobre um polegar humano minúsculo. Com a ajuda de iscas, as expedições de mergulho não tripulado foram capazes de atrair um grande número desses peixes. Parece que os caramujos da Terra atuam como uma espécie de polícia de saúde das profundezas. Presumivelmente, esses peixes se alimentam principalmente de carcaças que se aprofundam nas profundezas das camadas mais densas e altas do oceano. Que há peixes mais feios e horripilantes na Fossa das Marianas do que o peixe-bolha ainda não foi finalmente provado, por este peixe com uma boca incrível e uma antena bizarra na sua cabeça. A boca do peixe-rã é equipada com uma fila de dentes afiados que levaria qualquer ortodontista a fugir. Mas os dentes não são de forma alguma a coisa mais horrível sobre este peixe de profundidade, onde não há praticamente luz. Este peixe atrai outras criaturas com sua antena tipo arco. Quando está com fome, a luz na ponta se ativa. Assim que um peixe, caranguejo ou outra criatura marinha se aproxima da luz, o sapo-peixe abre sua enorme boca escondida na escuridão e simplesmente suga a sua vítima. As fêmeas de peixes de alto mar também se rodeiam de filamentos semelhantes a tentáculos e devoram presas quase tão grandes quanto elas mesmas com suas bocas. Se você gosta de aranhas, a primeira coisa que você talvez possa pensar é que fofinho!", ao ver o Colossendeis. Mas, quando você sabe que estas criaturas podem crescer até meio metro, você pode mudar de ideia rapidamente. As aranhas marinhas, que na verdade não são aranhas, mas um tipo de isópodo, e vivem a profundidades de até 4.000 metros.
Estes animais simplesmente agarram suas presas e depois introduzem um probóscide no abdômen da vítima. As aranhas marinhas vivem exclusivamente no fundo do mar e andam por lá o dia todo para encontrar comida ou um parceiro para acasalar. Até hoje, os pesquisadores se perguntam que tipo de criaturas Jacques Piccard e Donald Walsh viram e filmaram no fundo da Fossa das Marianas durante a sua expedição de 1960. Como nenhum robô de mergulho ainda foi capaz de detectar peixes a esta profundidade, os pesquisadores suspeitam que o peixe-chato era, na verdade, um pepino do mar. Os pepinos do mar, ou holoturianos, são moluscos invertebrados que rastejam ou nadam logo acima do fundo do mar. Diz que cerca de uma dúzia de espécies são encontrados nas profundezas do mar, e entre elas, são até mesmo espécies coloridas. Os pepinos do mar compartilham recorde de profundidade com os scotoplanes, também conhecidos como porcos do mar. Estes moluscos podem facilmente suportar a imensa pressão de 7 jumbos e colonizar o fundo extremamente rico em bactérias da Fossa das Marianas. Por que a NASA quer mergulhar nas profundezas? Estes animais são únicos e fascinantes, e são a razão pela qual até mesmo a NASA está atualmente pensando em empreender uma missão nas profundezas dos oceanos. Os pesquisadores ainda estão buscando na vastidão do espaço respostas para as questões de como e sob quais circunstâncias a vida surge e pode existir. Na última década, os astrônomos descobriram grandes quantidades de água nas luas de Saturno, Encélados e Titã, assim como em Marte. As condições de vida em ambos os corpos celestes foram consideradas por muito tempo extremas, muito frias, muito escuras e muito tóxicas. Mas se a vida é possível no mar profundo, sob as condições mais extremas, outros planetas também poderiam ter criaturas nas profundezas que desafiam essas condições. E agora é sua vez. Conte pra gente o que você acha sobre a vida bizarra em lugares que, na verdade, são totalmente hostis à vida. Qual destas criaturas o impressionou particularmente? E nos conte se você viajaria para o Challenger Deep se você tivesse uma oportunidade. Deixe a gente saber aí as suas ideias sobre a vida no mar profundo nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau!